Bom, pessoal, o que eu estou trazendo aqui hoje é o conhecimento sobre essa espécie muito interessante. Aparentemente, você olhando é até assustadora, o morcego cabeça de martelo. Uma espécie muito interessante. O morcego cabeça de martelo vive na África Central e Ocidental. Ele habita em florestas tropicais, pântanos, manguezais e áreas agrícolas. O morcego cabeça de martelo é o maior morcego da África. Ele tem um corpo alongado, cabeça quadrada e é marrom acinzentado, com manchas brancas na base das orelhas. O morcego cabeça de martelo é frugívoro, alimentando-se de frutas como fígades, bananas, mangas e moscas. E além disso, exclusivos do continente africano, esses mamíferos ocorrem em vários países, como na Guiné Equatorial, Sudão, Etiópia, Uganda, Guiné, Congo, Gabão e Angola, onde essas espécies frequentam, essas regiões, essas divisões dos continentes. O morcego cabeça de martelo, ele é da Eupytagmus monstruosus. Se reproduz por meio de um ritual de acasalamento chamado leque. Esse ritual é caracterizado pela concentração de machos em um local específico para atrair as fêmeas. Como ocorre essa reprodução de morcego cabeça de martelo? Bom, primeiro fato. Os machos se reúnem em grupos para realizar o ritual de acasalamento. 2. Os machos produzem vocalizações altas e estridentes para atrair as fêmeas. 3. As fêmeas voam pelo grupo para avaliar os machos. 4. A fêmea seleciona um macho para acasalar. 5. O acasalamento ocorre. Quando ocorre a reprodução de morcegos cabeça de martelo, a reprodução do morcego cabeça de martelo pode ocorrer em diferentes épocas do ano, dependendo da população. Algumas populações se reproduzem durante as estações secas, enquanto outras se reproduzem em qualquer época do ano, como é o filhote do morcego cabeça de martelo. Os filhotes do morcego cabeça de martelo geralmente nascem um por vez, mas já foram documentados casos de gêmeos. É raro, mas pode acontecer de muitas vezes nascer gêmeos, porque na realidade essa espécie nasce um por vez. Para você ver que coisa interessante sobre essa espécie, Quando tem a competição entre os machos, chega a ficar em um mesmo local específico, 150 machos se reúnem 2 vezes por ano para impressionar um grupo de fêmeas com sons altos, amplificadores por uma câmera em suas cabeças e exibição de bater as asas para conquistar as fêmeas. A disputa é muito grande e aí com isso a fêmea escolhe o seu par para fazer o acasalamento. Muito interessante, Os morcegos cabeça de martelo podem viver até 30 anos. A expectativa de vida dos morcegos pode variar entre 10 e 30 anos, mas há espécies insetivoras que podem viver até 40 anos. Os morcegos são mamíferos noturnos que se recolhem durante o dia para descansar. São os únicos mamíferos capazes de voar. Os machos levam um ano inteiro para desenvolver suas faces de cabeça de martelo. E cerca de 18 meses antes de atingir a maturidade. O morcego tem uma expectativa de vida de 30 anos na natureza. Uma pergunta que não quer calar. Morcego cabeça de martelo ataca humanos? Não há relatos sobre isso. No entanto, os morcegos podem transmitir doenças, como raiva
para os humanos. Explicação: os morcegos só atacam humanos se forem manipulados ou se não tiverem comida. As mordidas de morcego podem ser dolorosas ou dormentes, mas geralmente não causam sintomas. Os sintomas da raiva surgem entre 30 e 50 dias após a mordida de um morcego, enquanto o vírus da raiva chega ao cérebro ou à medula espinhal. A raiva é uma doença fatal para os humanos e animais. Além da raiva, os morcegos também podem transmitir a histoplasmose, que é transmitida pela inalação de fungos presentes nas fezes dos morcegos. Uma pergunta que não quer calar: pode criar morcegos em cativeiro? Não é possível criar um morcego cabeça de martelo em cativeiro, pois os morcegos são animais protegidos por lei. A captura ou extermínio de morcegos é crime ambiental. Os morcegos são mamíferos que conseguem voar, pois os seus braços se transformarão em asas muito grandes. Eles têm um poder de voo muito grande e uma habilidade sensacional à noite. Qual é a causa de você criar morcegos em cativeiro? O que acontece é que os morcegos cabeça de martelo, principalmente os machos, são vulneráveis a doenças relacionadas ao estresse, especialmente quando movidos ou colocados em novos recintos que eles não estão acostumados a viver. Uma coisa muito interessante que no estudo de 2016, o morcego cabeça de martelo é avaliado como uma espécie de menor preocupação. Isso acontece porque ela possui uma ampla abrangência geográfica. A sua população é grande. Diferente sobre boatos e lendas de que as lendas e histórias de terror fazem as pessoas acreditarem, a maioria dos morcegos não se alimentam de sangue, né? Porque esse é um fato histórico, né? Que amedronta muitas pessoas, né? Não se alimentam de sangue, eles são frugívoros. E o cabeça de martelo não é uma exceção. A sua dieta inclui principalmente figos, bananas, goiabas e mangas, tornando-se importantes no polinizadores. Por outro lado, a dieta faz com que os agricultores fiquem preocupados, pois eles comem tudo de frutas. Bom, o tamanho da espécie é impressionante, tem uma envergadura de quase 1 metro. Já as fêmeas possuem um corpo menor, medindo cerca de 20 centímetros de comprimento, com uma envergadura de 80 centímetros. Em relação ao acasalamento, uma das coisas também muito interessantes é a força que eles têm, os machos, quando estão pendurados em galhos, batendo com força suas asas, fazendo um ruído alto com a boca para atrair as fêmeas. É muito interessante esse acasalamento, essa disputa entre eles, né? Bom, pessoal, essa foi uma das informações dessa espécie muito interessante de morcegos cabeça de martelo. Se vocês gostaram desse tipo de matéria, se inscreva, me dá aquele like, aquela moral. É muito importante a sua inscrição e o seu comentário. Até a próxima.